Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, no Campeonato Europeu de Verona, o extraterrestre, vamos dizer assim, Alexander Sorokin, lituano, que já havia quebrado aí o recorde inimaginável do Yannis Kouros das 24 horas, né? Colocando aí 309 quilômetros. Dessa vez ele fez mais ainda. Ele quebrou o próprio recorde em 10 quilômetros. Então ele fez 24 horas, 319 quilômetros, né? E como não poderia deixar de ser, eu mandei um direct para ele no Instagram, porque o Sorokin ele não fala inglês, né? E tem uma dificuldade com relação ao fuso horário, né? Então a Lituânia, ela fica ali na região dos países bálticos e ali dá mais ou menos um fuso horário de 6, 7 horas, né? Eu tentei já fazer entrevista com o Fotis e Siemopoulos, né, quando ele foi campeão da Spartathlon o ano passado, porém essa questão do fuso também atrapalhou, e o único que eu consegui fazer, né, e eu tive que fazer em horário bem diferente, foi num sábado pela manhã, né, e inclusive ninguém assistiu a live, né, foi 9 horas da manhã no sábado, e só foi assistida depois, foi com o Ivan Penalba, né? Então, assim, é bem difícil de fazer entrevistas com a galera que mora na Europa, né? Só consigo com o João Andrade, né, da 100, que ele se acostumou em fazer lives, né, mais tarde, e com o Paulo também, né, lá de Portugal, que ele também é acostumado a fazer as lives mais tarde, né, mas é um pouco mais complicado de fazer, né, as lives nesse horário. Aí por isso que, como eu já tinha feito uma entrevista com o Sorokin, né, uma entrevista escrita, mas que eu fiz o vídeo, então eu mandei algumas perguntas para ele no direct e ele me respondeu essas perguntas. Então eu vou mostrar para vocês aqui o meu Instagram, né, para ninguém chegar e falar assim: ah, estagiário, você tá indo na internet, você tá caçando umas respostas dele, tá fazendo um vídeo falando que é seu. Não, 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 não. Eu vou mostrar para vocês o meu Instagram, o direct, as perguntas que eu mandei para ele e as respostas dele, né? Inclusive eu vou também aqui pegar alguns posts dele, né, e mostrar direitinho como que foram essas 24 horas. Tá certo, galera? Então, vamos lá ver as respostas dele aí sobre as 24 horas aí de Verona, que ele fez esse recorde que eu tenho certeza que vai ser muito, muito difícil alguém quebrar. Bom, galera, vamos lá, né? Então, o último post dele aqui, ele coloca certinho quais que foram os tempos dele, né? Então ele fez a distância de 319,614 km, né? Ele fez no Strava também, deu uma diferença aí de 2 km no Strava, né? Deu 322. 198,599 milhas, né? Um pace de 4,30 por quilômetro durante 24 horas, né? Acredite se quiser, uma prova de 24 horas é uma prova rápida, né? Isso eu falo para as pessoas e ninguém acredita, né? O pace dele também em milhas aí foi 7 minutos e 15 milhas, né? E aqui ele coloca, né? Recorde oficial aprovado pela IAU de 319,614 km ou 198,599 milhas. Eu iniciei com 3,55, 3,58 km de pace e eu consegui terminar a corrida com um pace de 5,5, 5,10 e tendo uma média aí de 4,30 por quilômetro, 7,15 por milha, né, durante 24 horas. Né? Ele disse que está muito cansado, porém está muito, muito feliz. Né? E agradece todos aí pelo suporte que ele disse aqui que realmente sentiu. Né? O Sorokin é uma pessoa que foi lá para o Quênia, né, fez treinamentos lá, inclusive com o Eliud Kipchoge, né, e tá no local certo ali também para melhorar, né. O que eu acho mais interessante do Sorokin é que ele é um cara assim que ele é imparável, né,
Porque ele quebrou o recorde de 309 km, aí ele foi pro Quênia, ele foi lá treinar na altitude, ele foi lá treinar com os quenianos, né? Que tem simplesmente aí o recorde de maratona, né? E ele desenvolveu novas técnicas, né? Essa inclusive é uma das perguntas que eu fiz para ele, né? Então vamos lá no meu direct, né? Para vocês darem uma olhada aqui no meu direct, né? Tem as outras aqui mensagens também, né? Então tá aqui, né? Eu mandei para ele, né? Que eu iria mandar algumas perguntas para ele, né? Porque os brasileiros estão simplesmente atônitos, né? Com o que ele fez. E aí ele falou que faria, né? E aí eu mandei as perguntas para ele. A primeira que eu mandei: como foi a sua preparação para a competição? Quantas semanas antes você começou e qual foi a semana que você teve uma maior rodagem, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele respondeu. A preparação foi muito boa. Eu tive 3 corridas principais este ano. Antes das 24 horas, eu estive no Quênia por 40 dias e consegui um excelente trabalho aí com uma média aí de quilômetros de 200 a 350 quilômetros por semana, né? Então uma rodagem forte, essas 350 quilômetros aí que ele fez por semana, né? Aí eu perguntei para ele a segunda questão: o que você fez de diferente nessa preparação de quando você quebrou o recorde pela primeira vez, né? E aí ele disse que nada mudou, ele fez o mesmo trabalho e ele disse que somente aumentou aí a velocidade, né? E a questão aí da estamina, né? A questão aí do cansaço, né? Vamos dizer assim, né? De que diminuiu o cansaço, né? E ele disse que isso foi melhorando, né? Pouco a pouco, né? A terceira pergunta: como foi o treinamento no Quênia e o que você aprendeu lá que você agora está utilizando nas suas corridas, né? Ele disse que gostou do Quênia e a vida lá é muito simples. Ele conheceu atletas de ponta e viu como eles podem correr realmente rápidos. Então aqui pela resposta dele e pela segunda resposta, a gente vê que o treinamento no Quênia, né, ele vendo ali os quenianos correndo, né, com aquelas passadas fortes, né, fazendo aquele treinamento em altitude, né, isso ajudou bastante ele melhorar a velocidade dele, né. Então você vê aí que o principal fato que mudou foi essa questão da velocidade, né, e como ele estava conseguindo controlar melhor aí o cansaço dele, né. Como você se preparou mentalmente? Porque o mundo todo estava esperando você quebrar esse recorde e algumas vezes uma expectativa muito alta pode simplesmente te atrapalhar mais do que ajudar, né? Então isso é uma coisa que inclusive o Valmir Nunes falava, né? Ele tentava blindar o máximo possível os atletas dele, né? Levava até para cidades mais afastadas, porque isso poderia atrapalhar nessa grande expectativa, né? E aí ele disse: eu não me preparei mentalmente, eu apenas sabia que seria dolorido, difícil e eu sofreria, mas essa era a minha chance, né? Então assim, o cara é extremamente focado. O que eu acho mais interessante, como eu falei para vocês, é o foco do Sorokin, né? Então o que está acontecendo com ele não é algo mérito do acaso, é algo assim que é mérito de uma pessoa extremamente focada, de uma pessoa que sabe o que quer, né? De uma pessoa que está ali rodando forte, né? Que precisava aumentar o seu recorde. Ele foi lá para o Quênia treinar com os quenianos, então é uma pessoa que sabe o que quer, né? Então nada é por acaso, né? Treinamento. Durante a corrida, como foi a sua hidratação e alimentação, né? Então aqui a quinta ele colocou: me planejei como sempre, 400 quilocalorias por hora, 500 ml de líquidos, isotônico, Coca-Cola, Fanta, chá, café, bananas, laranjas, sanduíches e bolachas, né? Então foi aí a hidratação e a alimentação dele, né? 400 quilocalorias por hora ele consumiu. A sexta pergunta: qual foi o seu ritmo, qual foi o ritmo que você iniciou e quanto tempo você conseguiu manter esse ritmo que você iniciou? Então aqui ele disse que foi aproximadamente 4 por quilômetro, né? Eu já mostrei para vocês que foi entre 3,55 e 3,58, né? Que ele colocou ali no último post dele. Eu consegui manter por 5 a 6 horas nesse pace baixo, meus amigos.
Não é fácil, não é fácil não é para qualquer um, né? Então ele disse que foi decrescendo pouco a pouco, né? E aqui as perguntas 7 e 8 ele respondeu juntas, né? Então vamos ver as 7 e 8. Como foram as suas primeiras 12 horas e como foram as últimas 12 horas, se elas foram melhores do que as primeiras horas, né? Aí ele respondeu: as primeiras 12 horas foram muito boas, mas depois ele começou a sofrer bastante e acabou diminuindo na segunda parte, né? Devido aí a primeira parte ter sido mais forte, né? Agora a nona. Como foi a sua recuperação depois da corrida? Quantos dias você ficou descansando, né? Vamos dar uma olhada nessa aqui. A recuperação foi muito boa, eu precisei aproximadamente 3 semanas, e ele até agora ele está sentindo que as pernas dele estão cansadas, né? Ele está se alimentando bem, dormindo bem, fazendo massagem e indo para a sauna, né? Então assim, ele teve 3 semanas de descanso, né? E ele ainda continua sentindo as pernas cansadas, né? Não é para menos, né? Quase 320 km, não é para menos ele se sentir dessa maneira, né? E qual será a próxima corrida que ele vai realizar, né? Então vamos ver aí, essa é a pergunta principal, né? Que todo mundo quer saber. Ele disse então que no próximo ano ele não tem ainda um plano, mas provavelmente ele vai tentar 100 km, 24 horas, né? E aí é o Mundial das 24 horas. Então quem vai aí do Brasil para o Mundial das 24 horas provavelmente vai encontrar aí a grande lenda, que já é uma lenda, né? Uma lenda viva, Alexander Sorokin, e 100 km, né? Será que ele consegue aí quebrar o recorde dos 100 km aí do japonês, né? Que se eu não me engano são 6 horas e 5, né? Se eu não me engano, sempre me falha a memória. Então o Sorokin aí tá vindo com tudo, né? Para quebrar todos os recordes, né? E eu tenho certeza aí que ele é uma pessoa que vai conseguir quebrar tudo, né? Então essa foi a entrevista aí que eu fiz com o Sorokin, né? Entrevista escrita. Eu vou ver também se eu faço isso com o Fotis e Simopoulos, né? Que foi o campeão da Spartathlon, né? Se ele topa fazer dessa maneira, né? E vamos fazendo assim, né? Com o pessoal que é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer lives, né? E aí dá certo também, né? É uma entrevista que não dá pra gente ter tanta interação, mas, né, a gente dá pra ter uma ideia, né, de como que o atleta conseguiu aí esses feitos, né? Então é isso, galera. Essa foi a entrevista aí com o Alexander Sorokin, né? E aí, como vocês podem ver, o homem tá com tudo e eu tenho certeza que quem pode quebrar esse recorde de 24 horas é ele mesmo, né? E ele vai vir com tudo aí pro ano que vem, para novos desafios, quem sabe aí 100 km, né? E aí no Mundial de 24 horas ele é favoritaço, né? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês.